O casamento que nunca aconteceu. Eu sempre fui o tipo de pessoa que acredita que família é uma construção frágil. Alguns dizem que é uma base sólida, um porto seguro. Eu nunca senti isso. Cresci sendo empurrada para fora do centro das atenções, como se eu fosse um quadro torto numa parede cheia de pinturas exuberantes. Meu nome é Helena, tenho 29 anos, e essa história não é sobre mim, exatamente. É sobre a minha irmã mais nova, Clara. A preferida. A adorada. A que nunca errava, pelo menos segundo meus pais. Clara era linda, carismática e tinha uma capacidade sobrenatural de fazer as pessoas a seguirem como se ela fosse um farol brilhante. Eu, por outro lado, sempre fui chamada de a mais responsável, a que aguenta tudo, a madura. Não por virtude, mas por necessidade. Quando Clara conheceu Lucas, parecia que ela tinha vencido na loteria da vida. Ele era gentil, trabalhador, educado, enorme paciência, e completamente apaixonado por ela. Ou pelo menos parecia estar. O pedido de casamento veio em menos de um ano. E, como sempre, minha mãe transformou aquilo no evento do século. E eu, como sempre, virei o suporte invisível para tudo. O destino, porém, tem uma mania estranha de revelar a verdade na hora mais inconveniente possível. Clara sempre soube manipular as pessoas. Não de forma cruel ou consciente, era mais como um domingo. Ela chorava e todos se comoviam. Ela reclamava e todo mundo dava um jeito de ajudá-la. Ela sorria e ganhava o mundo. Eu sabia que algo estava errado no noivado. Não porque Clara agia diferente, mas porque ela agia igual demais. Perfeitinha demais. Forçada demais. E então começaram as mensagens. O telefone dela vibrando sem parar, sempre com notificações de um contato chamado AC. Primeiro achei que era uma amiga, depois percebi o jeito com que ela escondia o celular. Clara nunca tinha sido discreta e então, se estava tentando esconder, era porque havia motivo. Ela saía para telefonemas longos. Voltava corada, nervosa. Dizia que era trabalho, mas a voz trêmula desmentia. Foi num domingo à noite que tudo mudou. Clara deixou o celular na mesa e foi tomar banho. Eu estava sentada no sofá, exausta depois de arrumar metade das lembrancinhas do casamento. O celular vibrou. E vibrou de novo. E de novo. E de novo. Uma prévia da mensagem apareceu. Saudade de você. Não vejo a hora de te encontrar de novo. Meu coração congelou. Eu não deveria ter lido. Não deveria ter visto. Mas, naquele momento, senti algo que eu nunca admiti para ninguém, um alívio estranho. Como se finalmente alguém tivesse aberto uma janela em um cômodo onde eu estava sufocando. A perfeição estava ruindo. Nos dias seguintes, tentei fingir que não tinha visto nada. Eu não queria ser responsável por destruir nada, nem a vida da Clara, nem a do Lucas. Mas meu silêncio virou um tormento. Eu já não conseguia olhar para Lucas sem sentir culpa pela traição que ele desconhecia. E não conseguia olhar para Clara sem sentir raiva pelo que ela estava fazendo. Minha mãe começou a notar minha inquietação. Helena, você está muito pálida. Está tudo bem? Ela perguntou. Tudo bem? Como poderia estar tudo bem? Só cansada, respondi. Clara, claro, percebeu na mesma hora. Ela sempre notava quando algo não era sobre ela. O que você tem? Perguntou, me encarando com um olhar afiado. E eu quase contei. Mas engoli a verdade de volta. O casamento estava a 2 semanas de acontecer. E eu carregava um segredo que poderia acabar com tudo. Aconteceu no sábado, uma semana antes do casamento. Clara saiu à noite, dizendo que ia encontrar as madrinhas para ajustar detalhes da despedida de solteira. Eu estava sozinha em casa quando ouvi um barulho na garagem. Era Clara. Mas ela não estava sozinha. Um homem, o mesmo da foto do contato ACEA, saiu do carro dela. Eles se beijaram ali mesmo, como se fossem adolescentes apaixonados e imprudentes. Eu senti meu estômago virar. Clara entrou em casa sorrindo, leve, iluminada. Oi, mana. Disse, como se nada estivesse acontecendo. Eu olhei para ela por longos segundos. Quem é ele? Perguntei. O sorriso dela derreteu. Não começa, Helena. Você não sabe de nada. Então me explica. É complicado. Está traindo o Lucas? Ela hesitou. E naquele instante, pela primeira vez, eu vi culpa real nos olhos dela. Eu não sei o que eu sinto, ela murmurou. Aquilo me atingiu como um soco. O casamento é daqui a 1 semana, Clara. Ela se afundou no sofá, tremendo. Eu tentei terminar com o Caio, ela confessou, mas não consigo. Então termine com Lucas. Não posso. Ela explodiu. Eu amo os dois. Foi nesse momento que percebi, Clara não era má. Era egoísta. Imatura. E estava destruindo 2 vidas por medo de escolher.
E isso não poderia acabar bem. 4 dias antes do casamento, Lucas veio em casa buscar umas caixas. Clara estava trabalhando. Eu o ajudei a carregar as coisas. Foi aí que percebi que ele estava nervoso, inquieto, diferente. Está tudo certo? Perguntei. Ele respirou fundo. Acho que Clara está escondendo algo de mim, confessou. Meu coração parou. Por que acha isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela está distante. Vivo pegando ela chorando. E ontem ela saiu e voltou às 3 da manhã. A verdade estava batendo na porta. Eu não aguentei. Lucas, você precisa conversar com ela. Sério. Ele me olhou direto nos olhos. Helena, o que você sabe? E antes que eu respondesse, o destino se encarregou. O celular dele vibrou. Era uma mensagem anônima. Com um vídeo. Ele abriu. Era Clara. No estacionamento. Beijando Caio. A gravação que eu tinha visto dias atrás, mas nunca salvei, nunca compartilhei. Alguém mais tinha visto. Alguém que não ficou em silêncio. O rosto de Lucas desmoronou. Eu senti o chão abrir. Eu preciso ir, ele disse, com a voz quebrada. E foi naquele momento que eu soube. O casamento não ia acontecer. O salão estava impecável. Flores brancas, luz amarela quente, música suave. Os convidados chegavam, riam, tiravam fotos. Clara estava pálida, trêmula. Ele vai vir, né? Ela repetia pela 20ª vez. Eu queria mentir. Queria confortá-la. Mas não sabia a resposta. Às 11h57, Lucas chegou. Não estava usando terno. Estava usando a verdade. Ele subiu no palco improvisado, pegou o microfone e disse: Obrigado por terem vindo. Eu só queria avisar que hoje não vai ter casamento. Um burburinho tomou conta do salão. Clara correu até ele, desesperada. Lucas, por favor. Eu posso explicar. Eu te amo. Ele recuou. A gravação explica melhor. E deu play. O vídeo ecoou pelas caixas de som. Clara caiu de joelhos, implorando, soluçando, puxando o próprio cabelo. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou imóvel, em choque. E eu assisti tudo em silêncio. O casamento acabou ali. Na frente de 200 pessoas. Lucas saiu. Caio sumiu. E Clara entrou em colapso. O tempo passou, mas as feridas permaneceram. Clara entrou em depressão. Precisou de terapia intensiva. Minha mãe passou meses sem falar comigo, como se eu tivesse culpa. Mas, ironicamente, Clara foi a primeira a me procurar. Mana, me desculpa, ela disse, com a voz fraca. Eu destruí tudo. Eu a abracei. Não porque ela merecia. Mas porque eu precisava. Lucas seguiu em frente. O encontrei por acaso num café. Conversamos. Ele estava bem. Realmente bem. Você tentou me avisar, né? Ele perguntou. Eu não sabia como, respondi. Não precisa se culpar. A responsabilidade nunca foi sua. E ele estava certo. Clara não era um monstro. Era humana. E humanos erram. Mas alguns erros custam caro. Eu aprendi 2 coisas. Não existe família perfeita. Segredos sempre encontram um jeito de aparecer. Eu não destruí o casamento da minha irmã. Eu só fui a primeira a enxergar a verdade por trás da máscara. E às vezes, ver a verdade dói mais do que viver na mentira. Muito obrigado por ouvir a história até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e deixar seu comentário para eu saber o que vocês acharam dessa história do Reddit. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e até nossa próxima história.